Aber Sie können xenophobisch sein, ja? Sie können xenophobisch und rassistas sein. Racista! Então, naquele momento não tinha, e eu tava tentando confrontar ela e ela fugiu. A gente também tava esperando familiares, então meu celular tava descarregando, era muito o sentimento naquele momento. Então Hoje a gente vai reagir a um caso que viralizou envolvendo uma brasileira que mora na Alemanha e denunciou o racismo, a xenofobia dentro de um aeroporto. Antes da gente assistir, eu já vou falar uma coisa para você. A internet hoje virou uma torcida organizada. As pessoas não querem mais entender o contexto. Elas querem escolher um lado e atacar o outro. Então vamos assistir isso aqui com calma. Mas antes eu vou botar o vídeo dela quando foi abordada no aeroporto. As amigas delas passaram por esse constrangimento. E depois a gente vai ver o relato dela, ok? Vamos ao vídeo. Zum Beispiel, ne, aus Brasilien, oder? Otter. Mit solchen Nasenlöchern. Und wie nennt sich das da? Gusta-Gorilla. Kreischaffen und Brüllaffen. Deine Zunge kannst du drin lassen. Aber Sie können xenophobisch sein, ja? Sie können xenophobisch und rassistas sein. Racista! Feia, vai! Espanhol oder Spanisch? Portugiesisch? Russisch? Ucrainisch? Nein, coitada! Ja, genau. Setz die Brille auf, hier sonst Ja! sich bei mir bewerben. Polizei anrufen, weil sie bin so rassistisch. Du, ja, du weißt doch schon, du bist doch schon rechtsradikal. Was ist denn das für eine Idee? Racista! Ela tá sendo racista, ué. Você não tá vendo? Não, quero. Isso foi o que aconteceu no aeroporto. Agora nós vamos ver o relato dela, que ela vai contar, narrar sobre tudo o que aconteceu e como é a vida dela na Alemanha. nossos Vamos ao sonhos. vídeo. Chegou no aeroporto para receber os familiares da minha amiga, né, da Monique, os tios dela. E a gente foi todo vestido de Stitch, a gente estava todo animado para chegar lá, estávamos falando em português. E no momento que a gente chegou no aeroporto, no setor C1 de Frankfurt, ele estava mais vazio. E depois as meninas se sentaram e eu queria sentar do outro lado, porque o voo começou a atrasar, o aeroporto estava começando a lotar e ainda tinha 2 fileiras vazias, que era onde ela estava e tinha outra de frente. E dava para ver melhor a saída. No momento que eu sentei, ela começou a dizer, macaca, como é que é? Nariz de gorila, aí ficou fazendo os movimentos de macaco, e aí ela disse, por exemplo, você é do Brasil, né? No Brasil, eles são todos assim. E eu fiquei incrédula, porque eu não sabia como reagir, eu nunca passei por uma situação de racismo, e nunca passei por uma situação de xenofobia tão explícita e tão pública. Então, a minha reação, eu comecei a olhar ela, eu não estava acreditando, e então eu comecei a gravar. E aí eu levantei. Nariz de gorila, imitação de macaco. Não é aí que acabou qualquer discussão. Quando entra comparação com o macaco, a aparência física, a nacionalidade, né? Isso deixa de ser só grosseria. Aí já entra claramente uma fala racista e xenofóbica. Fui até a Brisa e a Monique para falar para elas que ela estava sendo racista e xenofóbica comigo, e as meninas levantaram, foram lá me defender. No momento que elas sentaram, ela começou a xingar as meninas de macaca, e as meninas estavam tentando falar com ela, e eu estava chamando ela de racista, e eu coloquei o meu óculos, e aí ela fala, vai, coloca seu óculos, e aí ela estava ofendendo as meninas, e eu tive... não sei, eu acho que eu tive coragem para conseguir falar e me defender, porque às vezes eu não estava conseguindo falar no momento até as meninas serem atacadas também e ser uma situação tão pública e tá tão lotado e todo mundo observar e ninguém fazer nada. Ela fala que travou, bem dizer isso. Muita gente na internet fala, eu responderia, eu faria isso, mas ninguém sabe como reagir numa situação dessa. Tem gente que congela, tem gente que chora, tem gente que simplesmente fica sem acreditar. E tá tudo bem. A vida faz parte, cara. Mas nós estamos aqui para
julgar, né? Então, no momento que eu fui confrontar ela, o marido da minha amiga chega lá no local, ele não estava lá presente, ele é polonês também, ele até pergunta no vídeo o que está acontecendo, e a Brisa estava indo chamar a polícia e a Monique foi atrás também. Só que na parte do setor que a gente estava, tem polícia no aeroporto, mas o aeroporto é grande, então naquele momento não tinha, e eu estava tentando confrontar ela e ela fugiu. A gente também estava esperando familiares, então meu celular estava descarregando, era muito o sentimento naquele momento. Então a gente já estava 3 horas lá esperando o voo atrasado, então a gente resolveu esperar os tios da minha amiga chegar para fazer a recepção, e aí a gente entrou em contato com a nossa advogada, a doutora Adelaine, e tá tudo nas mãos dela agora, todos os vídeos originais, porque a gente teve que borrar a cara dela, porque aqui tem proteção de dados. Pelo que eu entendi do contexto, ela fala que ninguém ajudou. E isso que talvez seja a parte mais pesada, porque às vezes a agressão machuca. Mas o silêncio das pessoas em volta machuca mais ainda. Você espera alguém interromper e ninguém faz nada. Agora, antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque isso aqui explodiu nas notícias hoje. Presta atenção. Vocês viram que a União Europeia deixou o Brasil de fora da nova lista de exportação de carne bovina? Segundo informações, o Brasil ficou fora porque a Europa disse que ainda faltam garantias sobre certas regras sanitárias e o uso de antimicrobianos na pecuária. Olha que situação. E isso virou uma guerra enorme, porque muita gente está dizendo que a Europa quer proteger os produtores deles e dificultar a entrada de carne brasileira. Eu quero saber uma coisa real. Você acha que a União Europeia está certa em cobrar regras mais rígidas? Ou isso é uma forma de barrar o crescimento do agro brasileiro? Comente aqui embaixo, porque esse assunto está pegando fogo essa semana e vai pegar muito mais. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. E acabaria virando contra mim. Eu poderia ser processada por divulgar imagens de uma pessoa que está sendo racista e xenofóbica comigo. E é isso que a gente às vezes tem que prestar atenção quando a gente grava uma situação dessa e antes da gente ir na polícia ou depois que a gente quer botar na internet como um desabafo. Tem que borrar o rosto. Porque depois a internet pergunta por que ela borrou o rosto. Tá perguntando, eu vou falar para vocês. Porque existe lei, existe processo, existe proteção de imagem. E dependendo do país, meu camarada, isso pode virar um crime contra a pessoa. Pegou a visão? Eu poderia perder a razão por não estar fazendo nada também. Então tá tudo. Eu moro aqui há quase 8 anos. Dezembro desse ano vai fazer 8 anos que eu moro aqui. Eu saí em dezembro de 2018 por causa do meu marido, né? Eu vim com ele, meu marido é polonês. E a gente fez a nossa vida aqui. Nós temos 2 filhos, a gente mora aqui. E acabou virando meu segundo lar agora, né? Eu sou criadora de conteúdo e dona de casa, né? Eu acabei de escrever um e-book também, que eu ensino como seu filho, tentar ensinar o seu filho a aprender mais de 1 ou 2 idiomas, né? No meu caso dos meus filhos, que... Poxa, que legal, né? A Júlia é poliglota, meu marido, eu falo 3 idiomas também, e... Eu queria também falar, a preguiça é uma merda, fala a verdade. Bom, no momento é basicamente isso. É uma rotina bem corrida, já que eu tenho 2 filhos e um deles está no espectro de autismo, né, também. Inclusive com as minhas amigas, a Monique e a Brisa, que estavam presentes, né, eu sofri de racismo, foi a primeira vez. Xenofobia já aconteceu comigo também, umas 3 ou 4 vezes. Ela fala que já sofreu xenofobia. E aqui tem um ponto muito importante. Não dá para fingir que esse tipo de preconceito não existe em alguns lugares. Vamos ser verdadeiro. Existe. Agora, também eu acho errado quando a internet pega um caso assim e começa a generalizar um povo inteiro. Tá entendendo? Porque uma coisa é denunciar preconceito, outra é transformar milhões de pessoas numa coisa só. Vamos pegar essa visão, né? Na época eu achava que era porque talvez a pessoa era legal demais ou eu não entendesse o idioma o suficiente, né? Mas depois que eu me mudei para a parte sul, ficou mais público e mais visível a xenofobia, tanto comigo como com meu marido também.
E as meninas com racismo, né? Em questão de alugar casa, é bem complicado. Eles confundem, né? Eles dizem que você não é a mãe da criança, chamam de babá. A minha amiga tentou alugar a casa dela e eles não alugaram por causa da cor dela. Confundem elas com empregada e babá. Isso aqui mostra uma coisa pesada, né? Preconceito nem sempre vem em xingamento direto. Olha só, às vezes vem no tratamento, vem no julgamento automático, no jeito que a pessoa olha pra você. Tem essas coisas, rapaziada. Isso tem e demais. Porque eles achavam que as meninas eram empregada do marido. E, nossa, em supermercado, às vezes só de você usar a bandeira ou tá falando português, a pessoa te para ali e começa Absurdo. a te discriminar, porque eles presumem que você não sabe e não entende o que eles estão falando naquele momento, só porque você está no país deles. Com toda certeza, né, a gente não deve jamais desistir dos nossos sonhos, até porque a gente, infelizmente, sabe que o racismo está enraizado na sociedade, no mundo no geral, e são vários casos, né, isolados, não isolados, às vezes a gente não consegue se defender, mas é importante que você sempre se defenda, que você tem voz, que você consiga se defender também, tente sempre. E não desista de migrar não, porque esses casos sempre vão acontecer, infelizmente. E o importante é que a gente não desista de perseguir os nossos sonhos. Esse é cearense raiz. E se você tem um sonho de se casar com um gringo, não desista. Você pode vir lá pra fora. Você vai conseguir. Só saber ir nos locais certos. E você vai conseguir um gringo pau. Agora, brincadeiras à parte, e papo reto também, que muitas mulheres vão lá pra fora através de casamento. Pra mim, o mais assustador nem foi sua mulher falando aquelas coisas, cara. Foi a naturalidade. Foi o silêncio, foi ninguém interromper aquela situação. E a internet ainda consegue transformar situações assim numa guerra de lados, tá ligado? Agora eu também acho importante separar as coisas. Denunciar racismo, correto. Generalizar um povo inteiro não é, cara. Ninguém sabe como vai reagir numa humilhação pública até passar por isso. Você tem que passar para você saber o que que você vai reagir, como é que você vai fazer, se tu vai agredir, se tu vai chorar, se tu vai ficar em choque. Pô. E aí? No fim, o preconceito cresce justamente quando as pessoas em volta fingem que não estão vendo. Essa é a realidade. Não só da Europa, mas de todo mundo, cara. Porque, segundo algumas pessoas, aqui no Brasil não existe racismo. Papo reto.